Eu não fui até lá por coragem, fui por herança. Sou descendente direto de um dos homens que, há mais de um século, mandou naquela terra. A antiga sede da Fazenda Floresta hoje é ruína engolida pela mata, mas à noite ela se mexe. Portas se abrem sozinhas, e o vento traz gritos e choros como se viessem do chão. E há um detalhe que ninguém gosta de dizer. Gente que tentou morar ali acabou se matando. Hoje eu vou te contar por que você nunca anda sozinho. E o que vem depois arrepia. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui não é só uma lenda. É um lugar com regras, um passado que nunca terminou e um preço que ainda é cobrado. Hoje você vai entender o que aconteceu, por que a sede foi abandonada e qual é o ponto exato em que o ar muda. Na minha família, esse tema sempre foi uma porta trancada. Eu cresci ouvindo frases pela metade, conversas cortadas quando eu chegava perto e um silêncio que parecia combinado. Quando alguém tocava no nome da fazenda, vinham as mesmas respostas. Isso ficou no passado. Não fala disso. Não mexe com esse lugar. E o mais estranho é que não era só medo. Era culpa. Uma culpa que ninguém explicava, mas todo mundo carregava no rosto. A única vez que meu avô falou de verdade, ele não contou detalhes. Ele apenas me olhou como quem pede desculpa por algo que não fez com as próprias mãos. E mesmo assim se sente responsável. Disse que a sede antiga nunca ficou vazia de verdade, que havia noites em que se ouvia gente andando dentro de casa, mesmo com a casa fechada, que porta batia sem vento, que tinha choro no escuro e que alguns homens fortes voltaram de lá com o olhar quebrado. Antes de mudar de assunto, ele deixou um aviso simples, quase como regra. Lá, o lugar cobra. E então ele se calou. Foi isso que ficou comigo. E foi isso que me trouxe de volta. Por volta de 1910, na região de Iraí de Minas, o poder tinha outro nome. Era tempo de coronelismo, de mando, de terra e de homens que decidiam o destino dos outros sem precisar justificar. Foi nesse cenário que algumas famílias de ciganos acamparam perto do arraial de São José do Barreiro. Diziam que tinham valores, animais, ouro. E onde há cobiça, sempre aparece alguém disposto a transformar gente em alvo. A história que chegou até nós fala de dois nomes ligados à autoridade. Um delegado e um coronel. O plano teria sido simples e cruel. Contratar capangas e soldados, espalhar homens armados ao redor das barracas e esperar a madrugada fazer o resto. A tocaia foi preparada como se a própria mata fosse cúmplice. Fuzis, garruchas, facões, carabinas. Quando o silêncio quebrou, não foi só barulho de tiro. Foi o começo de uma noite que arrancou o chão debaixo da memória. Quem tentava sair era atingido. As barracas foram invadidas na escuridão. Depois, com o amanhecer, veio a parte mais impiedosa. A procura por sobreviventes. Como se não bastasse matar, era preciso apagar. Corpos foram levados, valas foram abertas. E a terra recebeu aquilo que ninguém queria ver. Dizem que mais tarde apareceram poucos sobreviventes, famintos e traumatizados, pedindo comida sem coragem de entrar em casa nenhuma, como se toda porta fosse armadilha. E é aqui que a história vira outra coisa, porque um massacre termina numa data específica, mas uma dívida não. Há lugares onde a terra não guarda apenas restos, guarda a conta. E naquela região, muita gente acredita que aquela noite nunca acabou de verdade. O tempo fez o que sempre faz, empurrou o horror para dentro das pessoas e cobriu o resto com rotina. A vida seguiu, as estradas mudaram, a mata fechou de novo. Mas naquela área, ninguém falava do assunto sem baixar a voz. Não era respeito, era receio, como se o próprio chão reconhecesse quando alguém pronunciava certas palavras. Com os anos, o lugar virou um ponto de silêncio. Quem passava evitava parar. Quem morava perto sabia que, em algumas noites, o vento não vinha sozinho. Havia relatos de passos que não deixavam pegadas, de portas que batiam sem tempestade e de choros que pareciam atravessar parede, como se a dor estivesse presa dentro da casa ou embaixo dela. A sede antiga, aos poucos, ganhou fama de terra ruim. E o pior é que essa fama não se alimentava de uma história só. Ela se alimentava de repetição. Cada nova geração escutava os mesmos avisos.
como se a noite voltasse para lembrar que ali existia uma conta aberta. Foi assim que nasceu a ideia de cobrança. Não uma assombração que assusta por prazer, mas um lugar que exige. E quando um lugar exige, ele não aceita desculpas. Ele procura pagamento. O que quase ninguém conta fora dali é que houve tentativas de reocupar aquela terra. Não uma nem duas vezes, várias, sempre com a mesma esperança. Agora vai, isso é coisa da cabeça. O passado não tem poder. Só que o lugar respondia do mesmo jeito. Primeiro com sinais pequenos, depois com desgaste e por fim com tragédia. Um herdeiro tentou reformar parte da sede. Nos primeiros dias era só incômodo. Sono leve, sonho ruim, sensação de estar sendo observado. Na segunda semana começaram os ruídos dentro da casa vazia. Passos no corredor, batidas onde não havia porta. Ele desistiu dizendo que a casa não queria gente. Mais tarde, um caseiro aceitou ficar. Ficou pouco. Contaram que ele acordava ouvindo choro perto da cozinha e que alguém sussurrava o nome dele do lado de fora. Ele saiu sem olhar para trás, deixando tudo o que tinha, como quem foge de alguém invisível. E existem relatos ainda mais pesados. Gente que tentou morar ali e foi se quebrando por dentro, até chegar ao ponto de tirar a própria vida. Ninguém descreve como, ninguém detalha. Só dizem que aconteceu, como se fosse vergonha, como se fosse uma prova. E é isso que assusta. Não é um medo rápido com um susto. É um medo que corrói, que empurra, que cobra. Por isso a regra ficou de pé. Não se fica sozinho naquele lugar. E se você sentir que ele te notou, você vai embora. Hoje, chegar até lá é como procurar uma casa que não quer ser encontrada. A estrada de terra some em trechos, o mato fecha por cima e o que antes era passagem vira um corredor de galhos e silêncio. Quando você finalmente avista a área onde ficava a sede, não parece fazenda. Parece ruína abandonada há tempo demais. Paredes comidas, chão tomado por folhas, cipós atravessando onde um dia houve portas. O mais estranho não é o que você vê, é o que você sente. O ar parece mais parado, como se tivesse peso. Até os sons comuns da mata, grilo, pássaro, vento, ficam diferentes, espaçados, como se alguém tivesse diminuído o volume do mundo. E a sede, mesmo quebrada, ainda impõe presença. Não é uma casa velha, é um lugar que dá essa impressão de estar acordado. Como se a mata tivesse engolido as paredes, mas não tivesse conseguido engolir o que ficou preso ali dentro. Foi com essa sensação que encostei no portão enferrujado. E ali soube, eu tinha voltado para onde ninguém fica. Eu decidi passar a noite ali por um motivo simples e teimoso. Eu queria ver com os meus próprios olhos o que a minha família passou a vida inteira tentando esconder. Não para provar que era mentira, mas para entender por que a verdade assustava tanto. E se aquele lugar cobrava alguma coisa, eu precisava saber o quê. Mesmo assim, eu não fui sozinho. Levei um parceiro de confiança, porque a regra mais repetida na região não era superstição, era orientação de sobrevivência. Não separa, não responde, não fica só. Também levei um gravador, 2 lanternas, bateria extra e água. Nada de heroísmo, só precaução. Chegamos no fim da tarde. A luz ainda tocava as árvores, e por alguns minutos a ruína parecia apenas ruína. Só que quando o sol começou a cair, o lugar mudou de expressão. A sombra ali não parecia ausência de luz, parecia presença. E foi aí que a noite começou a trabalhar. No começo, foram coisas pequenas, estalos que eu tentei chamar de madeira velha, um sopro de vento que eu jurei ser corrente de ar, e um barulho seco, toque, toque, como se alguém batesse com a unha em algum lugar do outro lado da parede. Eu olhava para o meu parceiro e via que ele também estava escutando, mas ninguém queria ser o primeiro a dizer, tem alguém aqui. A ruína tinha cheiro de folha molhada e poeira antiga. A lanterna iluminava pedaços do chão e o resto virava um mar de sombra. A gente escolheu um cômodo mais fechado, com menos abertura, como se isso nos desse controle. Só que controle é uma palavra que não funciona naquele lugar. Às 2h17 da manhã, a porta que estava encostada se abriu sozinha. Não foi com força, não foi com pancada. Foi devagar,
como se alguém empurrasse com cuidado, só o suficiente para deixar uma fresta. O rangido veio comprido, esticando o silêncio. Eu levantei a lanterna na direção da porta. Meu parceiro levantou a dele também. A luz alcançou o corredor e parou num vazio que parecia profundo demais para uma casa pequena. Foi então que eu ouvi o choro. Primeiro baixo, como criança tentando não fazer barulho. Depois mais cheio, mais pesado, como adulto sem ar. E o choro não vinha do corredor. Ele vinha de dentro da casa, por baixo, como se atravessasse o chão. Eu senti a pele do meu braço arrepiar de um jeito diferente. Não era medo. Era a sensação de algo estar errado ali. E quando eu dei um passo, o choro virou grito. Um grito abafado, distante, mas tão humano que a minha garganta travou. Parecia que alguém estava pedindo ajuda há tempo demais. Eu não pensei em fantasma. Eu pensei em cobrança, em dívida, em um lugar reconhecendo o sangue que eu trouxe de volta. E eu entendi que a casa não estava vazia. Ela estava esperando. A gente saiu da ruína sem pressa, como quem não quer provocar. Do lado de fora, a noite parecia ainda mais escura, porque ali não havia luz de cidade, nem estrada iluminada. Só mata. Eu segui por um caminho curto, conhecido pelos relatos antigos, até o ponto que sempre aparecia nas conversas como limite. Uma cerca velha, torta, com madeira gasta e arame enferrujado. Meu avô dizia que dali para frente não era mais terra, era julgamento. Quando eu encostei na madeira, o ar mudou. Não foi vento, foi temperatura, foi pressão. Foi como se alguém apertasse o meu peito por dentro. Por 2 segundos, o som da mata sumiu. Grilo, folha, tudo. E ficou um silêncio pesado, quase sólido. Aí veio um sussurro, não uma voz. Várias, juntas, baixas, repetindo como coro. Você veio. Eu puxei a mão da cerca como se tivesse tocado em brasa. E mesmo assim eu já sabia. A próxima passada seria para dentro. A gente atravessou a cerca e entrou poucos metros. Era pouco, mas parecia muito. A mata ali não tinha o mesmo som do resto do mundo. As folhas mexiam sem ritmo, e o chão era úmido, macio, como se guardasse pegadas antigas. Eu iluminava a frente, meu parceiro iluminava os lados, e mesmo assim, a escuridão parecia ficar atrás da luz, esperando a gente piscar. O caminho não era uma trilha de verdade. Era um quase caminho, feito por quem insiste. E quanto mais a gente andava, mais dava a sensação de que o espaço estava mudando. Como se a ida encurtasse e a volta esticasse. Como se o lugar tivesse sua própria medida. Foi quando a minha lanterna piscou. Uma vez, 2, e na terceira, a luz voltou fraca. Eu levantei o feixe e vi, entre 2 árvores, uma silhueta parada. Reta, imóvel. Não corria, não avançava. Só observava, como se a mata tivesse alguém de pé dentro dela. Eu quis acreditar que era tronco, sombra, engano. Só que meu corpo não acreditou. Do fundo veio um grito rouco com palavra. Devolve! E naquele instante, a frase antiga ganhou outro sentido. Você nunca anda sozinho. Não era conselho. Era sentença. Se você entra só, o lugar cria companhia. Se você entra com alguém, o lugar escolhe quem vai ficar. E eu tive a certeza de que havia mais um passo acompanhando o nosso. A gente parou ao mesmo tempo. E por um segundo, eu achei que tinha sido só impressão. A silhueta não se mexeu. O ar continuava pesado. Então eu ouvi, atrás da gente, um passo que não era meu e não era do meu parceiro. Um passo que parecia imitar, como se alguém estivesse treinando o nosso ritmo. Meu parceiro sussurrou, não olha. Eu tentei obedecer. Só que, quando a mata fica muda e o corpo inteiro grita para você prestar atenção, obedecer vira um esforço. A lanterna dele falhou de vez. A minha ficou mais fraca. E naquele escuro parcial, eu ouvi uma coisa que me gelou. Alguém chamando o meu nome, baixo, como se estivesse perto do meu ouvido, mas vindo do chão. Eu travei. Não respondi. Não perguntei, quem tá aí? Eu só recuei. E quando eu recuei, a cerca pareceu longe demais, como se tivesse mudado de lugar. A sensação foi clara e absurda. O lugar não queria que a gente saísse inteiro.
Eu segurei o braço do meu parceiro com força, como se soltar fosse entregar. E então, do fundo da mata, o coro voltou, mais irritado. Paga! A gente saiu quando o céu começou a clarear, sem correr, sem olhar para trás mais do que o necessário. Quando a luz fraca da manhã apareceu entre as árvores, o peso no peito diminuiu, como se o lugar soltasse a mão por um instante. Eu parei na frente da ruína e encarei aquilo com um tipo de vergonha que não tem nome. Eu entendi por que os descendentes a abandonaram. Não foi só medo, foi culpa. Culpa de herdar um nome, uma terra e uma história que não pede desculpa. Cobra. Até hoje, pessoas somem naquela região. E quando alguém some, os antigos dizem que o vento volta a trazer choro e grito, como se a noite de 1910 continuasse embaixo do chão. Se um dia o ar mudar depois de uma cerca no mato, volta. E lembra, você nunca anda sozinho. E agora eu quero saber de você. Você acredita que lugares podem guardar memória a ponto de virar maldição? Ou tudo isso é apenas culpa vestida de sobrenatural? Se você quer mais histórias assim, misturando passado real, lenda e terror do interior, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. O lugar cobra. Eu vou fixar os comentários mais sinistros. E se você conhece um caso da sua região que ninguém tem coragem de contar, manda também. Só lembra de uma coisa: certas histórias parecem ouvir quando a gente fala delas.